Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês sobre como eu sobrevivi à transição capilar. E mais uma vez, me desculpem pelo barulho aqui ao fundo, é do ar-condicionado, eu tentei gravar sem, mas realmente tá impossível. Então vamos ao assunto de hoje, gente. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra conversar um pouquinho com vocês, como eu disse, sobre a minha transição capilar. Eu sei que esse, em geral, é um período muito complicado, que realmente mexe com a autoestima de nós, né, das meninas. Então eu resolvi vir conversar um pouquinho com vocês sobre como eu lidei com esse período, tá bom? Então eu vou começar contando um pouquinho da minha história pra vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, logo que eu fiz o Big Job, falando um pouquinho. Então agora eu vou só resumir mais ou menos, tá? Eu comecei fazendo escova progressiva bem novinha, acho que eu tinha por volta de uns 12 anos. E depois, aos 15, eu fiz um recondicionamento térmico, era o nome do procedimento que eu fazia, pro alisamento definitivo. Eu fiz esse processo durante 5 anos na minha vida. Fiquei 5 anos fazendo recondicionamento térmico. Era um processo que eu só retocava a raiz, né? Não passava no restante do cabelo. E depois, em agosto de 2014, eu iniciei a minha transição capilar. 6 meses depois, já em janeiro, fevereiro, eu cortei o meu cabelo, fiz o meu Big Chop. Eu passei a minha transição fazendo cachos com a chapinha, enrolando o cabelo. Eu não sou muito boa com essas coisas, então não ficavam cachos perfeitos, mas ele dava pelo menos um balanço e escondia aquelas pontas alisadas, que era o que mais me incomodava. Por que que eu escolhi passar a minha transição assim? Gente, sendo muito sincera com vocês, eu não conhecia métodos de texturização e também não me interessava muito. E a única coisa que eu tinha pesquisado, assim, que eu sabia, é que não era muito bom fazer chapinha ou, enfim, escova, alguma coisa que alisasse a raiz, porque a raiz era o cabelo natural que estava crescendo. Eu não passava chapinha na raiz, só mesmo no comprimento, que seria o que seria cortado. Então, isso não agrediu meu cabelo, né? Claro que assim, é muito melhor você conseguir passar sem chapinha, mas eu não conseguiria. Como minha raiz não estava muito alta e eu enrolava as pontas do cabelo com a chapinha, ficava uma coisa bem uniforme e inclusive ficava bonito. Eu até gostava de como ele ficava muito mais bonito do que com ele alisadão. Então, em termos estéticos, pra mim foi bem tranquilo. Só que aí tem todas as outras cargas da transição capilar, né? Por exemplo, eu nunca abri mão de ir à praia, piscina, nada disso, gente. Mas aí eu chegava e se eu tivesse um compromisso depois da praia, eu sabia que eu ia precisar de muitas horas, porque eu tinha que lavar aquele cabelão, secar com o secador e ainda fazer a chapinha no comprimento. Então eu precisava de pelo menos umas 2, 3 horas pra fazer tudo isso. E nos dias de semana, gente, eu precisava acordar super cedo pra fazer isso antes de trabalhar ou antes de ir pra aula. Eu também fazia isso 3 vezes por semana. E no calor que faz aqui no Rio, porque aqui no Rio é calor o ano todo, realmente era muito torturante pra mim esse processo. Eu sei que eu fiquei pouco tempo em transição, eu vejo meninas que ficam 2, 3 anos em transição e eu sinceramente não sei como elas aguentam. Elas são realmente muito fortes, porque eu não aguentaria. Então, com 6 meses, eu já tava louca pra cortar o cabelo mesmo antes, mas eu optei a guardar a minha formatura, a minha festa de formatura, porque eu tava insegura e eu realmente, apesar de gostar de cabelo curto, eu não sabia se eu ia gostar do meu cabelo cacheado. Também queria falar um pouquinho com vocês porque que eu escolhi enrolar as pontas do meu cabelo ao invés de somente alisar, deixar elas com um aspecto mais liso. Eu fiz isso, gente, pra ir me acostumando principalmente com o volume do meu cabelo, com o volume do cabelo cacheado, porque isso era o que mais me incomodava e foi o principal motivo pra eu alisar. Então eu sabia que se eu ficasse passando pela transição com o cabelo liso, ia ser mais chocante pra mim quando ele ficasse cacheado. Então, por mais que ele não fizesse cachos perfeitos, ele ficava com volume muito maior do que com o cabelo liso. Então isso, assim, eu já fui me acostumando. E minha recomendação pra vocês é essa: tentem passar a transição com um cabelo que seja com chapinha, com babyliss ou com texturização, mas com o cabelo mais pro cacheado, pro cabelo mais enrolado do que o cabelo liso, porque aí o impacto vai ser menor e todo esse período que você passar na transição, você já vai se acostumando, ainda que não seja com a textura original do seu cabelo. A textura do meu cabelo, o formato dele e o volume dele é bem diferente de como era quando eu fazia com a chapinha, mas ainda assim eu acho que foi um bom passo, melhor do que se eu tivesse passado com ele escovado. E eu acho que o susto ia ser maior. Então esses 2 fatores foram muito importantes para eu conseguir sobreviver à transição capilar. O primeiro deles, ter ficado pouco tempo, ficado só 6 meses em transição, que mesmo assim pra mim foi uma eternidade. E o segundo, ter passado a transição fazendo chapinha pra enrolar
o comprimento dele, não mexendo na raiz, no cabelinho que tava crescendo e já indo me acostumando com o volume. Outra coisa também é em termos de cuidado com o cabelinho que tá nascendo. Eu já comecei a fazer o cronograma capilar. Hoje em dia eu não sei o cronograma capilar e eu inclusive não acredito muito nesses termos, enfim. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se for do seu interesse. Mas eu já fui seguindo, na época eu segui o cronograma capilar. Comecei um pouco depois da minha transição, já porque eu queria ir cuidando bem do meu cabelo que estava nascendo. Então eu acho que é importante. Tem gente até que me pergunta: Gabi, eu quero começar a fazer low pull, mas eu não sei se eu espero cortar o cabelo, fazer o big chop. Eu falo, quanto antes você começar, melhor. Então isso também foi importante pra mim, porque meu cabelo eu cortei ele, já tava bem cuidadinho, já tava bem saudável. Agora, um aspecto que eu acho que é o mais fundamental de todos é a maneira que a gente encara a transição capilar. A maneira que eu encarei a minha transição foi a seguinte: isso é um processo complicado, que eu vou encurtar o máximo que eu conseguir, eu não quero ficar 3 anos nesse sofrimento, e que tem como objetivo final o meu cabelo natural, que é o que mais importa pra mim. Então, eu acho que é um período sim muito difícil, mas que a gente já tem que pensar na recompensa, que é o cabelo natural. E aí eu também queria comentar um pouquinho com vocês, eu vou ser bem breve porque eu pretendo fazer também um vídeo só sobre o Big Chop. Mas eu também queria comentar com vocês sobre como encarar o Big Chop. Eu vejo que o Big Chop é um momento de grande sofrimento para as meninas, uma grande preocupação, que quem faz o Big Chop já quer logo fazer 1000 coisas loucas pro cabelo crescer, porque elas querem muito ver o cabelo delas comprido. E eu encarei o Big Chop de uma maneira muito diferente. Eu não encarei ele enquanto mais um passo na penitência que é a transição capilar para chegar no cabelo natural. Eu encarei ele como meu objetivo final. O Big Chop pra mim era o objetivo. Eu até estranho quando eu vejo gente falando ainda estou em transição, quando já tirou toda a química do cabelo. Vocês já viram meninas fazendo isso? Eu já vi. E não é, sabe? Se o seu cabelo tá natural, se não tem mais química nele, então é claro que a minha transição acabou. O meu Big Chop já é o meu fim em si mesmo, já é o resultado, já é o que eu queria. É claro que eu sei que não é toda menina que gosta de cabelo curto, eu gosto. Sempre gostei, nunca tive muito problema com comprimento de cabelo, inclusive era uma coisa que despertava minha curiosidade, então eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu sei que tem muita gente que realmente não se gosta de cabelo curto e eu entendo que isso é doloroso para essas pessoas, mas eu acho também que é importante você ter um olhar diferente sobre o Big Chop e não encarar ele enquanto uma penitência, enquanto, poxa, mais um super sacrifício que você tem que fazer. Tenta encarar ele de maneira leve, tenta encarar como, caramba, uma oportunidade única, se cortar o cabelo bem curtinho, vai que você nunca mais fez isso na sua vida, sabe? Pelo menos você sabe como é. E aí a gente já entra no aspecto autoestima, né? Como que a gente consegue segurar a nossa autoestima nesse período tão complicado? Como eu falei pra vocês, gente, eu acho um pouco complicado o radicalismo, gente que fala, não usa chapinha de jeito nenhum. Cara, isso vai danificar seus cachos? Vai acabar danificando, mas não é nada que você não possa recuperar depois, não é nada que com tratamento, com o tempo, você não vai perder seus cachos pra sempre porque você vai passar a sua transição com chapinha. Não é a melhor maneira, mas se é a maneira que você se sente confortável, se é a maneira que você se sente bonita, então faça, sabe? Não fica também se cobrando tanto e faça o melhor possível por você. Não adianta encarar a transição capilar enquanto o processo mais doloroso da sua vida. Porque aí você tem que ver se vale a pena, você tem que botar a mão na consciência e ver se vale a pena você se achar tão feia durante tanto tempo assim. Então segura sua autoestima, se acha bonita do jeito que você é, do jeito que você tá, com cabelo com 2 texturas, com texturização, com escova, só se acha bonita. Isso é muito importante. E aí tem 2 futilidadezinhas, mas que me ajudaram muito também nesse processo. A primeira delas, gente, eu investi muito na maquiagem, eu sempre gostei de maquiagem, mas no período da transição eu gostava de me maquiar muito, de sair assim bem bonitona, de me arrumar bastante. E no Big Chop, então, gente, eu virei a louca do brincão e a louca do batom escuro, tipo esse que eu tô hoje. Batom vermelho virou, tipo, eu queria usar batom vermelho até pra ir na padaria. Lance mão de coisas que te deixam com a autoestima lá em cima, seja maquiagem, seja roupa, seja acessório, seja usar lenço no cabelo, seja usar arquinho, se você é negra, seja usar um turbante maravilhoso que vai te empoderar, te dar força e mostrar que você é segura de si, que você é guerreira e que o seu cabelo natural tá lá. Então assim, façam tudo o que vocês puderem para que isso abale o menos possível a autoestima de vocês. É muito importante a gente se gostar, a gente se aceitar. Eu sei que isso é muito clichê, mas é porque nessa fase a gente realmente fica muito abalada. E eu participei de vários grupos, isso também era outro aspecto que eu queria falar com vocês.
participem de grupos, procurem grupos no Facebook, tem um monte de grupo de menina em transição. E é muito legal você trocar informação, você ver que você não tá sozinha nessa. Todo mundo colocando foto do Big Shop, todo mundo colocando foto daquele cabelo com 2 texturas. E é muito legal você ter todo esse apoio mútuo que esses grupos do Facebook dão. E nos grupos eu via muitas meninas sofrendo pra caramba e eu ficava tão mal por elas, porque não é pra gente sofrer tanto assim, gente. Por mais que cabelo tenha muito a ver com a nossa identidade e com questões políticas e com a maneira que a gente se enxerga, com a nossa autoestima, é só cabelo, sabe? A gente é muito mais que cabelo, fala sério. Então, eu queria muito que vocês pudessem me ouvir quando eu falo pra vocês, encarem a transição de uma maneira leve, encarem a transição como uma coisa necessária para um objetivo muito gostoso, para um objetivo maravilhoso que vai valer muito a pena. Não sofram tanto, não se cobrem tanto, não busquem estar perfeitas o tempo todo, não busquem um padrão de beleza inalcançável, sabe? Se gostem, se aceitem, se olhem no espelho mesmo com aquele cabelo com 2 texturas e se vejam bonitas. Isso é muito importante pra gente. Também pra mim foi muito bacana buscar inspirações. Foi a época da minha vida, assim, que eu comecei a assistir um monte de cacheada no YouTube. Era um universo que eu nem conhecia direito. Eu assisti pra caramba a Raíza Nicásio, depois eu assisti pra caramba a Mari Morena. São 2 meninas maravilhosas, que têm cabelões maravilhosos. Tem também a Sara Oliveira, aquela ruiva linda. Então procurem inspirações no YouTube, mas tenham consciência de que são só inspirações. De que não é pra você desejar aquele cabelo, não é pra você esperar que seu cabelo fique igual ao de nenhuma dessas meninas, porque seu cabelo é único. E se você quiser muito, se você desejar muito que seu cabelo seja igual ao de outra pessoa, você vai acabar se frustrando. Isso é uma coisa que eu busquei ter na minha cabeça, eu não fiquei desejando ter o cabelo de ninguém, porque eu não queria mais uma frustração. Eu tive muitas frustrações capilares na minha vida, eu não quero ter mais nenhuma. Então curta o seu cabelo da exata maneira que ele é. Tem menina aqui no YouTube de todos os cabelos. Tem do cabelo tipo 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Então, procurem elas, mas saibam que cada cabelo é um cabelo e que você pode achar o meu cabelo lindo, o cabelo da Mari Morena lindo, mas o seu cabelo é único e é o seu, e é dele que você tem que gostar. E pra terminar, gente, a última coisa que eu queria falar pra vocês, o que me ajudou, o que me deu todo apoio, toda a força na transição capilar e no Big Shop e em todas as outras coisas, foi o feminismo. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com essa palavra, que não gosta de se assumir feminista, mas o feminismo foi muito importante pra mim, pra eu começar a gostar de quem eu sou, me aceitar como eu sou, entender que eu não preciso ser o padrão que tá na capa das revistas, entender que a minha beleza é linda exatamente do jeito que ela é e que o meu cabelo, além de ser meu e de ser lindo, ele também é um ato político, e que assumir o meu cabelo é um ato político, e que não é só estética, não é só beleza, e não é porque cacho está na moda, é uma libertação. É a gente se assumir, a gente se sentir linda e saber quem somos lá dentro. Isso aqui diz muito mais do que o que a gente pensa que diz. Então, se você está em transição capilar, eu queria te dar toda a minha força. Queria te dizer que no fim desse processo você vai se achar ainda mais lindo do que você já se acha hoje, que eu espero muito que você saiba quão linda você é. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma maneira. E se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo pra mim gostei e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Muito obrigada por ter assistido. Um beijão e até a próxima. Tchau, gente!